Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Tatiane Freitas e vamos dar início às nossas aulas de matemática para as turmas do quarto ano do ensino fundamental. Será um prazer, estarmos juntos e de já desejo a todos uma boa aula, bons estudos, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira aulinha na TV deste ano de 2021. Conto com a participação de todos vocês. Atenção, crianças! Queridos alunos, estamos por enquanto afastados, mas a sua aprendizagem ela não pode parar. Estamos aqui de volta com as aulas da TV para ajudá-lo nas atividades de casa. Trouxe para vocês algumas dicas. Primeiro, mantenha uma rotina de estudos. Isso é muito importante para que a gente consiga aprender. Organize um lugar calmo, iluminado e limpo para que você possa estudar. Faça algumas pausas durante os seus estudos, De uma disciplina para outra, você pode dar uma pausazinha, tomar uma água, levantar da cadeira, E aí, não tenha pressa em responder às atividades, tá bom? Concentre-se e faça tudo no seu ritmo, com atenção e capricho. Peça ajuda a algum familiar ou a um outro adulto, seu orientador, tá? Para que tire as suas dúvidas, tá bom? Então, não fique com as dúvidas. Se lá no seu grupinho, da sua turma, no grupo do WhatsApp, você não conseguir tirar suas dúvidas, você tire com um adulto, tá bom? Aí na sua casa. Capriche na caligrafia, na sua letrinha e participe das aulas no seu grupo. Estamos com saudades, mas precisamos continuar afastados com os cuidados contra a Covid-19. E aqui eu quero deixar um recadinho para as famílias. Muito obrigada por estarem nos ajudando nesse momento. Ok? Vamos lá para a nossa aulinha. Nós vamos trabalhar hoje multiplicação, O assunto da nossa aulinha hoje é multiplicação de um número natural por um outro número também natural, com até 3 ordens envolvendo a reserva e a não reserva. Como assim, professor? É aquelas continhas onde eu vou ter que levar um número lá para a dezena ou para a centena, tá bom? A gente vai ver direitinho isso. Mas eu quero perguntar primeiro para vocês o seguinte: você sabe o que é multiplicar? Multiplicar, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Olha aqui essa imagem. Nós temos 4 crianças e cada criança tem 3 balões. Então, como você iria resolver? Como você vai resolver uma situação dessa? Bom, tem 2 maneiras de você resolver. Essas 2 maneiras, elas utilizam operações diferentes. Uma é a adição, que nós já conhecemos. Ah, professora, eu vou fazer o seguinte: a primeira criança tem 3 balões, coloquei aqui. A segunda também tem 3, aí eu vou somando. A terceira criança também tem 3 balões e a quarta criança também tem 3 balões. Quando eu faço essa soma, 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu vou ter um total de 12 balões. Mas agora, como nós estamos trabalhando a multiplicação, como é que eu faço essa adição virar uma multiplicação? Bom, eu tenho quantas crianças? 4. Cada criança tem quantos balões? 3. Então, eu faço o seguinte: 4 vezes 3. Por quê? Porque o 3, ele está se repetindo 4 vezes. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 vezes o número 3. Então, quando eu pego 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu tenho um total de 12. Quando eu multiplico 4 vezes 3, eu estou dizendo que é 3, o número 3, 4 vezes, que também dá o total de 12. Agora, imagine a seguinte situação.
olha aqui essa imagem. Eu tenho essa criança. Vamos contar quantos balões ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos imaginar o seguinte: se tivéssemos 12 crianças com essa mesma quantidade de balões, como você iria resolver, né? Então eu vou deixar essa questãozinha para vocês aí em casa, tá bom? Imaginem que você tem 12 crianças e cada uma dessas 12 crianças tem 10 balões. Eu quero que você faça aí na sua casa essa continha, né, em forma de adição e depois de multiplicação, tá bom? Seguindo esse mesmo raciocínio. Fazendo assim, você vai treinando, além de revisar a adição, você vai treinando a multiplicação, tá bom? Então vamos lá. Mas o que é mesmo multiplicação? A gente viu nas aulas anteriores, nos anos anteriores, que a multiplicação ela pode ser considerada como uma soma de parcelas iguais, como a gente viu no exemplo anterior. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Eu tinha 4 vezes o número 3. Eu somei o 3 4 vezes. Então, eu posso dizer que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Outro detalhe para a gente relembrar e reforçar é que a multiplicação é uma operação e ela é representada pelo símbolo que é a letra X, que a gente chama de vezes, tá bom? Esse símbolo aqui, X, na matemática, quando a gente trabalha a multiplicação, a gente lê ele como vezes. Agora vamos olhar para essa imagem. Presta atenção, olha que delícia, hein? Agora nas festas juninas isso aqui é fantástico, não é mesmo? Olha aqui a situação. Se você observar, eu vou contar cada brigadeiro, cada docinho desse por coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu coloquei aqui, ó, 7. Eu tenho, né, 7 brigadeiros nessa linha. Quantas linhas eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, eu tenho 7 vezes 5, que vai dar um total de 35 doces, 35 brigadeiros. Mas eu posso fazer o contrário. Eu posso começar pelas linhas e depois pelas colunas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu multiplico pelas colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que também vai dar um total de 35 docinhos. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Como assim? Eu posso fazer 7 vezes 5, como também eu posso calcular 5 vezes 7, que eu vou ter a mesma quantidade, tá bom? Uma outra coisa para relembrar dentro da multiplicação. Como eu chamo os termos da multiplicação? O primeiro número eu posso chamar de fator, que nesse meu caso pode ser o 7 ou o 5. E o outro número que eu estou multiplicando, eu também chamo de fator. E o resultado, na multiplicação, eu chamo de produto, tá bom? Uma outra forma de eu dar nomes para esses termos da multiplicação é o seguinte: eu posso dizer, por exemplo, se aparecer alguma questão, alguém lhe fizer uma pergunta, quais são os termos, como eu chamo os termos da multiplicação? Aí você pode dizer fatores e produto. Ou então você diz, o primeiro número você chama de multiplicando, que é o primeiro termo.
O segundo termo, você vai chamar ele de multiplicador. E o resultado continua sendo produto, ok? Então, se a questão vier falando, geralmente em algumas questões, em algumas situações, problemas, pede para você descobrir o multiplicando ou pede para você descobrir o multiplicador daquela operação. Então, aqui você está relembrando e reforçando os termos da operação multiplicação, tá bom? Então, você pode chamar de fator e produto, ou então você pode dizer que os termos da multiplicação é multiplicando, multiplicador e produto. Aqui eu quero deixar uma dica para vocês bem legal. Olha que essa dica que é a tabuada. A tabuada é algo que você vai poder fazer, como é que eu vou falar para vocês? Você vai construir essa tabuada aos poucos, para que você fixe ela em sua mente, tá bom? Quando você pega uma tabuada e fica tentando aprender ela, decorando, você começa a ter dificuldades em resolver e em interpretar algumas questões da matemática, tá bom? Então, aqui eu trouxe uma dica bem legal. Essa dica, ela é conhecida, essa figurinha, como a tabuada de Pitágoras, tá bom? E aqui ela é bem legal, a gente pode construir essa tabela de uma forma bem interessante. Você pode fazer um quadro, tá bom? Um quadro com 11 linhas e 11 colunas. Aí você coloca os numerais de 0 a 10 na forma vertical e de 0 a 10 na forma horizontal. E aí você vai construindo a sua tabuada. Ou eu trouxe aqui também umas dicas, duas dicas de como você pode estar construindo também essa tabuada. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó, essa última figura aqui, eu fiz ela em casa com minhas filhas, tá? Você pega uma folha A4, com um pedaço de cartolina ou a folha do seu caderno. E aí você constrói, tá bom? Essa coluna, você constrói essa tabela e faz essas fitinhas aqui, ó, tá bom? Eu vou repassar para as professoras e elas repassarão para vocês, tá bom? Então, é muito fácil. Então, por exemplo, se eu quero calcular 3 vezes 4, como é que eu vou utilizar essa tabela aqui? Aí você pega a fichinha, vou pegar aqui novamente, vou mostrar para vocês, ó. Você pega aqui a linha do 3 e depois pega a linha do 4. O número que ficar no encontro é o resultado. No caso, quando eu pego 3, né, 3 aqui, e o 4 aqui, eu cheguei no numeral 12, tá bom? Então, essa dica e essa daqui são a mesma tabela, tá ok? Só que feitos de materiais diferentes. Mas é uma dica que a gente pode estar criando em casa, tá bom? Com os pais da gente, com o adulto, e a gente já vai trabalhando a tabuada de uma forma bem divertida, bem prática e sem aquela questão de decorar, tá bom? E você vai fixando a tabela na sua mente. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente trabalha, de como a gente resolve operações de multiplicação sem reserva. Dona Teresa deseja fazer maçãs do amor para a festa junina da escola Monteiro Lobato. Foi na feira do bairro e comprou 10 caixas iguais à da figura. Olha aqui a figura, né? Observe que nessa caixa aqui eu tenho 6 maçãs. E a questão está dizendo que a Dona Teresa comprou 10 caixas iguais a essa daqui, ou seja, são 10 caixas e em cada caixa eu tenho 6 maçãs. Então, quantas maçãs ela fará para a festa, né? Então, como é que a gente vai resolver essa continha aí? Vamos lá ver como é que a gente faz? A dica que eu dou também é você construir esse
QVL, é o quadro valor de lugar, tá bom? Como eu estou trabalhando o numeral 10, eu já sei que eu tenho duas ordens, a ordem da unidade e a ordem da dezena. Aí eu coloco no meu quadrinho o número 10. São quantas caixas? 10. E em cada caixa eu tenho quantas maçãs? 6. Então, eu vou pegar 10 vezes 6. E aí, como é que eu faço essa continha? Eu começo sempre do lado direito para o lado esquerdo, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Preste atenção aqui na imagem, ó. Olha aí a setinha vermelha. 6 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Olha a próxima setinha. 6 vezes 1 é o 6, uma única vez, não é isso? Um 6 vezes. Então, vai dar quanto? 6, tá bom? Então, a dona Tereza, ela vai comprar quantas maçãs? Ela vai comprar, no total, 60 maçãs para fazer para a festinha junina da Escola Monteiro Lobato. Vamos para mais um exemplo. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de multiplicação com reserva. Dona Tereza deseja fazer limonada para a festa junina da escola. Na feira, ela comprou 13 caixas iguais à da figura. Olha aí a figura, tá bom? Quantos limões ela comprou na feira? Olha, tá aqui a caixa e a caixa ela tem 4 limões. Só uma caixa tem 4 limões, mas ela comprou quantas caixas? 13. Então, são 13 caixas e cada caixa a gente tem 4 limões. Qual é a dica para você resolver? Faz o QVL, o quadro valor de lugar aí no seu caderno, tá bom? Outra dica, não precisa escrever todas as vezes o nome unidade e nem o nome dezena. Você pode usar apenas a letra U, que a gente já trabalha como unidade, e utilizar na segunda ordem apenas a letra D, que a gente sabe que é dezena, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos quantas caixas? 13. Então, a gente coloca 13 aí no quadrinho. Preste atenção na posição do número, tá bom? E em cada caixa dessa, nós temos quantos limões? 4. Então, eu vou pegar 13 vezes 4. Olha aí a posição do número, tá bom? Como é que a gente vai resolver agora? Olha aí o detalhe. Quanto é, olha aí a setinha vermelha, 4 vezes 3, tá? Uma dica na hora de multiplicar, você começa de baixo para cima. Primeiro você multiplica o número de baixo, que é o multiplicador, pela unidade, e depois você pega esse número aqui embaixo e multiplica com o número da dezena. Professor, e se aparecer aqui a coluna da centena? Primeiro resolve com a unidade, depois com a dezena e depois com a centena. A gente vai ver isso aos poucos, tá bom? Então, quanto é que dá 4 vezes 12? Né? Você pode dizer, é o 4, 3 vezes. Ou então, você pode dizer, é o 3, 4 vezes. Quando você faz a continha, você descobre que dá 12. Mas você vai colocar o número 12 bem aqui? Não. Como é que a gente vai fazer? Coloca o 2 na ordem da unidade e leva o número 1 lá para a próxima ordem, que é a ordem da dezena. É isso que a gente chama de reserva, tá bom? Nunca se coloca os dois algarismos aqui numa única ordem, tá bom? Por quê, professora? Aí a gente lembra daquela troca. A cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. A cada 10 dezenas, eu tenho uma centena. A cada 10 centenas, eu tenho uma unidade de milhar, que é um assunto que a gente estudou
bem para trás, tá bom? Então, quando eu tiver um resultado aqui acima de 10, eu deixo o número que corresponde à unidade aqui e levo o outro número para a próxima dezena. Aliás, para a próxima ordem, tá bom? É esse tipo de cálculo que a gente chama de com reserva. Então, nesse caso, como a gente está trabalhando a multiplicação, a gente chama um cálculo desse de multiplicação com reserva. Então, agora, nós vamos fazer o que agora? O 4 vezes o 1. Quanto é 4 vezes 1? É 4. Mais o 1 que eu deixei de reserva lá, vai ficar quanto? 5. Então, respondendo a questão, quantos limões ela comprou na feira? Então, a dona Teresa comprou na feira, no total, 52 limões, né? Então, vamos lá para mais um exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo de multiplicação sem reserva. Olha aí. Letícia recebeu uma encomenda de bombons caseiros para uma festa de aniversário. Ela deve entregar 100 caixas iguais à do desenho abaixo. Olha aí que delícia! Quantos bombons caseiros ela deve fazer? Então, vamos lá? Primeiro, a gente tem que ler a questão, fazer a interpretação, analisar direitinho os dados, tá bom? Então, vamos lá. A questão diz que a Letícia, ela tem que entregar 100 caixas iguais a essa. Cada caixa aqui, eu tenho quantos bombons? Eu tenho 6 bombons, né? Então, ela deve confeccionar quantos bombons no total, né? Para entregar essas 100 caixas iguais. A dica: faz o QVL, olha aqui o nosso QVL já aumentando as ordens. Primeira ordem da unidade, segunda ordem da dezena e a terceira ordem da centena. Aí no seu caderninho você pode colocar a letra U, a letra D e a letra C. Nada diferente do que a gente está estudando, não é isso? Então vamos lá resolver essa continha? 100 caixas, olha aí como é que a gente organiza. O 0 na unidade, o 0 na dezena e o 1 na centena. São quantos bombons em cada caixa? 6. Então, eu vou pegar 100 vezes o 6. Como é que a gente vai resolver? Da nossa direita para a esquerda. Você começa multiplicando pela unidade, depois vai para a dezena e depois você vai para a centena. Então, vamos lá. 6 vezes 0, 0. Lembrando da regrinha, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Agora, já resolvida a unidade, vamos fazer agora a multiplicação com a dezena. 6 vezes 0, 0 novamente. Agora, finalizada a ordem da dezena, nós vamos para a ordem da centena. 6 vezes 1, 6. Então, a Letícia, ela deve fazer no total quantos bombons? 600 bombons. É bombom demais, não é isso? Então, aqui, você pode observar que no meu resultado de cada multiplicação dessa, eu não precisei colocar número na próxima ordem. Então, aqui eu tenho mais um exemplo de uma multiplicação sem reserva. Agora, vamos para mais um exemplo de multiplicação com reserva. A livraria Semec está fechando uma compra para ser entregue à escola Monte Norte. A escola comprou 120 caixas de lápis de cor iguais à da imagem, para distribuir entre as turmas. Quantos lápis de cor a escola comprou ao todo? Olha aí. Se você observar, quantos lápis tem nessa caixinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lápis nós temos nessa caixinha. Aí vem a dica. Faz o QVL aí, com a primeira ordem da unidade, com a segunda ordem da dezena e com a terceira ordem da centena. Bora fazer a interpretação da questão? A escola tem que comprar quantas caixas?
A escola comprou 120 caixas, então eu coloco um número em cada ordem. E em cada caixa eu tenho quantos lápis? 7. Então eu vou pegar 120 vezes 7. Aí vem a regrinha. Multiplica a primeira ordem, multiplica a segunda ordem e multiplica a terceira ordem. Vamos lá? 7 vezes 0 é quanto? É 0. 7 vezes 2 é o 7 duas vezes. Então, vai dar quanto? 14. Mas eu posso colocar 14 só nessa ordem? Não. Então, o que é que a gente faz? Deixa o 4 na ordem da dezena e leva o número 1 para a próxima ordem, que é da centena. Então, eu já deixei o número 1 reservado lá na minha ordem da centena. Próxima multiplicação, 7 vezes 1. Quanto é 7 vezes 1? É o 7 uma única vez, que vai dar quanto? 7. Mas não tem esse 1 aqui já reservado? Aí fica 7 mais 1, que vai dar quanto? 8. Então, essa escola, ela comprou no total 840 lápis de cor para serem distribuídos nas turmas. Vamos fazer a nossa revisão do dia, ver o que nós aprendemos nessa aulinha. Nós aprendemos que a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Aprendemos os termos da multiplicação, que a gente pode chamar de fatores e produto, e aqui eu quero reforçar o nome de cada fator. O primeiro fator eu chamo de multiplicando, o segundo fator eu chamo de multiplicador e o resultado a gente chama de produto. A multiplicação, nós temos de dois tipos, a sem reserva e com reserva. A sem reserva é aquela multiplicação onde você não precisa levar nenhum número para a próxima ordem. E a multiplicação com reserva é aquela multiplicação que nós vimos que o resultado a gente precisa separar aqueles números deixando numa ordem e levando para a ordem seguinte. E a dica que eu deixo para vocês: tentem aprender a tabuada. Tentem construir a dica que eu coloquei da tabuada de Pitágoras. Tenho certeza que você vai começar a aprender de uma forma bem legal. E aqui eu deixo o meu abraço, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau!